Vamos retomar aqui então. Alguém se candidata em falar primeiro? Levante a mão ou vou escolher? Ixi, tá todo mundo quietinho. Vou ter que escolher? Meu Eu Deus. começo. Aê, Alguém vamos tem que lá. começar. É isso aí. Um dia eu estava no exército, agora eu vou dar uma escola militar, né? Eu estava no exército, o sargento um dia, 240 soldados. Preciso de alguém. Dá um passo para frente, no meio do mato, no barro, chovendo. Aí eu peguei e dei um passo para frente. Aí ele falou assim: Pablo, pode pegar a sua mala, ir embora para sua casa e ficar uns 3 dias de descanso. Aí todo mundo, mas se soubesse que era para isso, eu tinha escolhido, né? Falou, não, na verdade vocês estão para defender o país. Se eu perguntar para 240 que eu preciso de alguém, vocês não me ajudam, como vocês vão ajudar o país, né? Aí falou, como o Pablo foi o único que se candidatou, então eu vou lhe dispensar ele. Vocês vão ficar comigo umas 12 horas no meio do barro fazendo atividade. Então, depois disso eu aprendi que sempre quando alguém pergunta a alguém, eu pulo na frente. Então, bora lá, Bia. Libere seu áudio. Bom, falando primeiro da questão da identidade aí, eu acho que... Opa, tá me ouvindo? Oi. Pablo? Povo? Tô ouvindo. Gente, alguém me escuta? Calma aí. Voltou, acho. Agora voltou. Vou deixar o meu no mudo. Pode falar. Voltou? Estão ouvindo? Bom, falando primeiro da parte da identidade aí, é mais um tema que a gente vai discutir e a gente sempre nunca vai conseguir chegar no senso comum. Eu acho que todos nós deveríamos refletir de forma mais profunda sobre a nossa identidade, que automaticamente está ligado com a missão de vida e o nosso propósito de vida. Então, eu lancei essa pergunta lá na primeira aula e o Pablo já tinha até falado, pô, aguenta aí que nós vamos falar sobre isso e vai chegar o momento certo. Eu acredito, assim, que todos nós temos um caminho a trilhar, que para alguns a gente entende como o propósito de vida ou até como a missão de vida. O que difere se a gente está no nosso caminho ou não são as intercorrências que acontecem na nossa vida. Então, eu concordo muito com aquela parte que você falou sobre muitos assaltos, doenças, e eu acredito muito nos sinais que o universo manda para a gente para determinar o nosso caminho e o nosso sentido de vida, até onde a gente quer chegar como pessoas, como seres humanos, né? Então, assim, na minha vida aconteceram várias coisas que acredito que esteja ligado com a minha missão de vida, mas até que ponto é permitido que eu saiba exatamente qual é a minha missão de vida, justamente porque eu tenho o livre-arbítrio, a probabilidade de escolher, e a gente é responsável por aquilo que a gente escolhe, então a gente também planta e vai colher algo, né? Então, durante esse caminho todo que eu tenho de estudo em espiritualidade, né, foi passado para mim a mensagem de que eu seria uma agente pacificadora. E aí eu fiquei refletindo muito sobre isso. Essa mensagem eu recebi há uns anos atrás e eu fiquei refletindo muito sobre isso, o que isso significava na minha vida. E nas minhas conversas com o Diego, que o Diego estuda muito também a parte da espiritualidade, do kardecismo, da filosofia, e junta com o que eu já estudei de psicologia, eu acredito que eu esteja cumprindo a minha missão, mas eu não tenho certeza dela. Por quê? Porque automaticamente as coisas vão acontecendo na nossa vida de uma forma tão simples e tão rápida, e a gente tenta buscar explicações para as coisas, e essas explicações elas não vêm, a gente não tem resposta. Então, desencadeia na gente uma série de dúvidas, uma série de perguntas, e a gente fica, às vezes a gente entra em conflito com a gente mesmo, porque a gente começa a perguntar, pô, por que isso está acontecendo comigo? Por que tem que ser assim? Por que eu estou sofrendo? Por que eu tô batendo cabeça?
as coisas têm que ser difíceis, né? Por quê? Porque se fosse fácil não tinha graça, né? E as coisas difíceis, elas surgem justamente para provar para nós mesmos o quão forte nós somos para trilhar o caminho que é correto, né? O camarada que escolhe subir o Pico do Jaraguá, um exemplo aqui em São Paulo, ou quer escalar o Monte Everest, olha a dificuldade que o cara tem, ele tem que cumprir, ele escolheu aquilo, então ele vai ter que passar. Então a gente tem que passar pelas dificuldades do caminho que a gente mesmo escolhe. E aí eu digo isso porque quando veio a mensagem do agente pacificadora, eu falei, pô, alguma coisa tem a ver isso, e eu não conseguia na hora buscar resposta, e depois surgiu o fato de eu montar o meu consultório, e aí eu me deparei com uma situação onde eu não tinha dinheiro, e eu falava, como que eu posso fazer isso? A área clínica nunca tinha sido algo que eu buscava quando eu estava estudando, eu sempre queria trabalhar em empresa, eu sempre queria trabalhar no RH, e aí nunca nada dava certo, e eu falava que não é possível, que as coisas estavam erradas. E aí hoje eu estou, né, através de uma ajuda que, obviamente, deve ser do universo, da força maior, de Deus, ou enfim, aquilo que eu acredito, né, que está me guiando no caminho mais certo. Então eu acredito que eu esteja no caminho certo e na minha missão de vida, mas o X da questão que eu tenho comigo mesmo, que é uma dúvida interna minha, que eu também não sei se eu vou ter resposta, nem sua, nem dos colegas, nem da literatura, é que até que ponto eu posso saber qual é a minha missão de vida. Então, a minha contribuição é essa. Entendi. Isso é um outro lado, né, Bia? Assim, até onde eu devo saber, eu posso saber, né? Se de repente eu vou correr dela, né? A gente sabe que tem que fazer algo, às vezes não sabe se é forte, aí cai de novo no que eu falei de Jesus, né? Será que ele seria, né? Toda dificuldade, será que outra pessoa sabendo de tudo isso ia conseguir passar por tudo isso, né? Então, é um pouco, por isso que é interessante entender o algo além. Se você só está vendo aquilo físico, né? Pode ser que é muito duro, muito difícil, muito tortuoso, né? E quando você está alinhado com o seu propósito, tudo vai ajudar você a conseguir aquilo. Então, isso né, fala que não existe coincidência, tem gente que fala de, né, a gente vai chamar isso, eu chamo isso de sincronicidade, alguns vão chamar de outros nomes, mas enfim, né, nada é por acaso. E aí, se a gente está alinhado com esse propósito, a gente vira um imã, né, e aí tudo atrai, é impressionante, né, só que a gente vê que a maioria hoje não está a maioria está tão vidrado nas coisas materiais que estão perdendo o propósito, como ele falou no vídeo, né? Estão vivendo como um zumbi, atrás do dinheiro e pagar conta e ter coisas materiais, né? Eu andei um tempo com franciscanos, né? Freis franciscanos. E eles, cara, não tem malemal RG, né? Ele anda com uma roupa que é um cobertor, um tercinho, uma bíblia e uma havaiana. Se você pedir para ele, tem que dar ainda, porque ele faz voto de pobreza, castidade e santidade. E aí esses caras vão para a rua para ajudar quem está na rua. E aí, por exemplo, fazer um trabalho de rua, eles iam parando as pessoas na rua, ia cortando a barba, ia cortando o cabelo, ia limpando os machucados, as feridas, né? Ia falando de Jesus para as pessoas, ia evangelizando. De repente, onde eles estavam já não cabia mais, não tinha mais como ajudar muito, estava sendo pouco. Eles precisavam pegar as pessoas da rua e levar para um ambiente para tratar. Quando eles manifestaram esse desejo, já veio o pessoal e doou uma chácara. Aí beleza, começou a pegar a gente da rua e levar para a chácara. Não tinha salário, não tinha carteira assinada, só o RGzinho lá, e voto de pobreza. Para trazer as pessoas aqui, precisa arrumar o lugar, precisa pintar. Daqui a pouco vinha alguém pintava, alguém arrumava, aí outro doava maca, outro doava comida. A hora que você viu, os caras não têm dinheiro, faz voto de pobreza, mas tem uma estrutura gigante, sem carteira assinada, sem focar no dinheiro. Qual que era o foco dele? Ajudar o próximo, né? Sem ver a quem, ou seja, eu tenho que ir lá, cuidar dos necessitados e levar a boa nova. Então, as outras coisas não eram preocupações, né? O que está na Bíblia, a gente fala de preocupações exageradas, depois a gente vai ter um módulo só de falar de prosperidade, né? Mas quando a gente está alinhado com o nosso propósito, tudo tem que fluir. Por isso que é importante essas paradas, né? Por que eu tenho que fazer uma mentoria, por que eu tenho que fazer um curso, 3 horas parada, é muito tempo, eu não tenho tempo. Mas se a gente não der essa parada para refletir, a gente vai no piloto automático e pode ser que a vida passe, chegar no fim da vida, você até conseguiu carro, casa,
né, as coisas materiais, mas você vai olhar para trás, qual é a sua história, né? Que é esse caminho, que é esse propósito. Então, gostei. Parabéns, Bia. Próximo. Só liberar o áudio e falar. Vou escolher, hein? Oi, Pablo. Ah, Diego. Vamos lá, Diego. É para não sair do quarto aqui, a mesma conversa. Vale. Aproveitar o ensejo. Manda bala. Meu irmão, essa questão de missão de vida aí é uma coisa complicada, né? É uma coisa que é até difícil, dependendo da cultura da pessoa, ou se a pessoa é mais materialista ou mais espiritualizada, enfim. Mas, assim, eu acredito que eu concordo com tudo que você falou. Eu acho que todos os exemplos que você citou, quando você estava dando a explicação, tem tudo muito fundamento. Concordo com tudo mesmo, essa visão que você tem, concordo com tudo que a Bia falou. E eu creio que todos nós estamos aqui para uma finalidade, né? Aquilo que você falou, que a gente tem uma, uma questão de evolução, né? Que todo mundo está aqui para evoluir. Eu acho que é isso mesmo, mas dentro das dificuldades e das limitações de cada ser, de cada indivíduo, né? Cada individualidade, cada um tem os seus objetivos. Então, acho que a gente vem para cá com um propósito primeiro conosco, tá ok? Eu acho que quando a gente fala de missão, de propósito, eu acho que isso é principalmente algo interno, é algo da gente com a gente mesmo, né? De rever os conceitos, de passar por determinadas situações, para tirar determinadas lições, para que você possa se defrontar com determinadas coisas e ali, vamos chamar Deus, ou plano espiritual, ou você mesmo vai se sobressair em cima daquilo para você vencer determinadas coisas como ego, como orgulho, né? E diversas outras coisas aí que a gente tem que aprender. Eu acho que a evolução é algo contínuo, né? Ela nunca acaba. Eu acredito que todo mundo que está aqui vivo, né, tem muita coisa ainda para trabalhar. Aqueles espíritos de luz, né, Jesus, Buda, cara, pode ser que para a visão que a gente tenha e aquilo que a gente enxergue como evolução, a gente enxergue que eles já estão 100% evoluídos, mas de repente para eles ainda tem muita coisa a galgar ainda, né? Eu acho que a gente tem que ter uma visão assim muito aberta de tudo isso, né? Não há verdades absolutas e cada um dentro do seu caminho, do seu propósito, do seu trabalho de desenvolvimento pessoal e interno, espiritual, de caráter, de tudo, né? Eu acho que é isso. A maior parte da população não enxerga isso. Eu acho que aí vem a importância não só do coach, mas como do psicólogo, do pastor, do padre, do pai de santo, do dirigente, enfim. Eu acho que é importante que existam pessoas aí na humanidade que façam esse despertar, né? Às vezes o que falta para o indivíduo é um pequeno despertar para ele poder parar de olhar para o materialismo e olhar para uma coisa mais transcendente, né? Algo mais espiritual. A maior parte da população, infelizmente, não tem essa visão, né? Mas tá aí todas as religiões para despertar isso no indivíduo, né? E vamos embora. Eu acho que as dificuldades elas estão aí para a gente aprender com elas. Quando você falou essa questão sabe, se você está dando tudo errado na sua vida, se você está se debatendo,
porra, você vai fazer uma coisa dar errado, vai fazer outra dar errado, vai fazer outra dar errado, é um sinal, e é um sinal mesmo, né? Porque quando você não está no caminho, as coisas não dão certo, né? Não tem como dar certo se você não está alinhado com aquilo que você mesmo se propôs a fazer. Eu venho de uma cultura espiritualista, né, espírita, e eu acredito no seguinte, eu sei que existem outros amigos aí da turma que têm outras religiões e eu respeito profundamente, né, mas eu acho que dentro de cada religião pode haver aí algo que eles explicam parecido, vai. Eu acredito no seguinte, que quando você está lá no plano espiritual, está no céu, sei lá como o pessoal chama, né? Eu chamo de plano espiritual, e você vai reencarnar, ou seja, você vai descer para a matéria, e eu, dentro da crença que eu tenho, tá? E eu sei que nem todos têm, não é uma vida, são várias vidas, né? Você nasce, morre, nasce, morre. Eu acho que existe toda uma organização no plano espiritual que você passa, digamos assim, por uma análise, né, para ver tudo que você já passou durante as suas encarnações, tudo que você viveu, tudo que você aprendeu, e aquilo ainda que você tem que passar, tem que aprender, tem que resgatar. De repente você fez uma besteira aqui, outra ali, né? E aí você tem que se defrontar com aquela situação para você poder superar aquilo. Então, quando você enxerga a população como um todo, você vê que cada indivíduo é um indivíduo, cada caso é um caso, né? Às vezes o cara tem que passar por determinadas coisas, o outro indivíduo tem que passar por outras, e o outro por outras, enfim. Cada um vai passar por aquilo que tem que passar para a sua evolução. E quando você fala que se você está batendo cabeça e as coisas não estão andando, é porque tem algo errado, cabe refletir, cabe parar, enxergar, ouvir mais o que os outros estão falando, né? Porque às vezes você bate cabeça, tem 1000 pessoas do seu lado te falando alguma coisa e você não ouve porque você tem o ego lá em cima, você acha que é dono da razão, enfim, então tem que ter assim um certo equilíbrio na forma de pensar, na forma de enxergar as coisas. É por isso que eu sempre falo, por qual ponto de vista você enxerga a vida, né? Por qual prisma você enxerga a vida? Porque o seu olhar perante as coisas, o seu olhar perante a vida, perante tudo isso que a gente está discutindo hoje, é que vai determinar, né, para que rumo você vai. Se você não tem uma visão mais transcendental das coisas, você vai viver no materialismo e você vai bater cabeça mesmo. E não é porque quem é espiritualista e quem conhece das coisas que também não bate, entendeu? Eu acho que as dificuldades todo mundo vai ter de forma igual. Agora, a forma que você vai se comportar perante as dificuldades, como que você vai reagir perante todas as adversidades que você vai passar, aí é que está o X da questão, entendeu? E cabe a nós passar por isso, superar, aprender, diminuir nosso orgulho, nossa arrogância, nossa prepotência, enfim, tem todos aí os pecados capitais, né, todos os defeitos que nós temos, todo mundo tem, vai continuar tendo, até que consiga se libertar disso. Isso é um trabalho individual de cada um, não é de um dia para o outro, às vezes leva muito tempo, né? E a pessoa vai aprendendo e vai com o seu propósito. Acho que o propósito maior nosso é sempre a evolução, né? Aí vem os propósitos menores, que aí vai depender de cada indivíduo, de cada necessidade, e por aí vai. É mais ou menos isso. Isso aí, Diego. Tem que começar a se atentar para tudo isso. Eu falo, né? Mais uma vez, por que o Pablo inventou esse negócio de beija-flor? Na verdade, porque eu via isso, né? Apenas discussões rasas sobre alguns assuntos, que é o que a gente depara até no ambiente religioso, né? Você precisa ter um encontro profundo com o que quer que seja, né? Você não pode ficar só na superfície, tendo contatos pequenos. É lógico que para mergulhar em algo mais profundo e renascer e sair uma nova pessoa, algo transformado, né? Algo iluminado, né? Você precisa começar pelo raso, né? Ninguém já não sabe nadar e vai. Mas eu vejo muitas vezes a gente debatendo isso de maneira tão rasa como coach, né? E aí a gente pode estar empurrando o outro pro buraco, né? De repente, vai, sua missão é ajudar isso, sua missão é fazer isso.
E essa busca pelo sucesso que nunca vem, aí vem essa depressão, aí vem essa loucura, e a pessoa está querendo ajudar todo mundo, mas não sabe nem quem ela é, para onde ela vai. Por isso que fala que tem esses estágios, né? Primeiro entender, como você falou, entender realmente quem você é. Por isso que eu falo de identidade. Quem você é está ligado ao que você acredita que é o seu criador. Né? Se você acredita numa só vida, em várias vidas, em vários planos, em um Deus, em vários deuses, você tem que estar ligado a isso. Né? E primeiro buscar o reconhecimento disso. Né? Ou seja, eu posso ser a melhor pessoa no mundo, mas uma hora eu vou me aplaudir, outra hora eu vou me bater, vou me empurrar, vou me xingar. Então eu tenho que estar ligado com aquilo que me ergue, que me sustenta. E aí sim, né, buscar essa evolução, como você falou, como pessoa, e toda religião tem isso. E se eu estou evoluindo como pessoa, aí tem que abrir, como eu falei, né? Primeira coisa, primeira igreja, como a gente fala, é a nossa casa, né? Então, se você está bem como pessoa, o reflexo do ambiente, a carne é de novo aquilo lá, né? Você é reflexo, a média das pessoas com quem você convive. Então, se você está bem, está alinhado com a sua missão, aquilo vai refletir no seu ambiente e depois você vai procurar algo maior, né? Então, é do micro para o macro. Próximo. Pode ser eu mesmo? Pode ler. Eu ouvi alguns dias atrás uma ilustração que faz muito jus ao que a gente está comentando aqui. Eu quero deixar minha visão. Eu quero dizer que ela é baseada, assim, em torno de 90% na minha crença. Então, claro, como o Diego disse aqui, é interessante a gente respeitar. E sempre vai haver esse respeito de minha parte também. E essa ilustração, ela me chama a atenção, porque eu acredito que vários aqui conhecem, e ela fala sobre aquelas pessoas que um estava tocando na perna do elefante, o outro estava tocando no rabo do elefante, e o outro estava tocando na tromba do elefante. Todos eles, de alguma forma, estavam tocando no elefante. Porém, cada um tinha a sua visão. Um falava que era uma pedra, quem estava pegando na perna falava que era uma pedra imóvel, e isso era a verdade absoluta. Outro pegava no rabo e estava falando que era uma corda muito forte, e isso era a verdade absoluta. E outro estava pegando ali nos dentes. Como chama aquele negócio? Esqueci como chama aquele esquema, assim. Enfim, naquele negocinho do elefante lá, e estava falando que era um marfim, algo maravilhoso, muito essencial, muito duro, muito durável. E cada um tocava uma parte do elefante e nomeava como queria. E cada um tinha a sua verdade. Então, aí surge essa questão de não existem verdades absolutas. Eu acho muito interessante a gente refletir sobre isso, porque se você fala que não existem verdades absolutas, você está dizendo uma verdade que para você é absoluta, que não existem verdades absolutas. Então, essa questão do elefante, ela me chegou à seguinte conclusão, mas cada um estava pegando em uma parte, cada um estava dizendo a sua própria visão, cada um estava dizendo o que enxergava da verdade, porém, todos eles estavam tocando o elefante. Então, na verdade, aqueles três cegos ali que estavam tocando o elefante sem saber em que parte que eles estavam tocando, eles não são referenciais para a verdade absoluta. A verdade absoluta é quem falou que aquilo é um elefante. Quem estava enxergando o elefante? Quem disse que aquilo era um elefante? Esse alguém detém a verdade absoluta, independente da visão dos outros que estavam tocando. O que eu estou querendo dizer com isso aqui? Que no fim das contas, a minha crença me diz que existe um propósito maior para a nossa vida, além das nossas próprias missões, dos nossos próprios propósitos que a gente cria diariamente. Quando você disse com referência ao ser humano ser uma obra inacabada, isso é interessante, mas a Bíblia, ao qual eu acredito, ela insiste em dizer que Deus ele fez o homem perfeito, a criação foi feita perfeita, e ela decidiu por si só se autodestruir. Então houve um momento ali de ruptura com a perfeição, e a partir desse momento o homem passou a depender de uma necessidade cotidiana de evolução e de melhora. E eu achei interessante essa colocação sua, Pablo, porque quando você diz que a identidade tem tudo a ver com a essência, realmente, quem eu sou, né? Se a gente acredita na criação e se a gente acredita na evolução, por exemplo, como o darwinismo traz, é interessante que os dois vão trazer de alguma forma a evolução, como você disse. Eu achei isso muito interessante. Então, porque o objetivo da evolução do darwinismo é o homem evoluir constantemente.
E o objetivo de um ser que foi criado por uma entidade superior, como Deus, a quem a gente chama, ele também tem um objetivo de evolução contínua. Inclusive, tem um versículo na Bíblia, que está lá em Provérbios 4,16, que diz assim: a vereda, o caminho dos justos, é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então, a própria Bíblia ela fala que o caminho do justo, o caminho daquele que acredita ser superior, ele é de melhora contínua, é de evolução diária. Então, eu acho isso extremamente interessante. Inclusive, a sessão de hoje, para mim, está sendo muito show mesmo, porque está me fazendo lembrar de algumas reflexões que eu já tive durante minha vida e reforçando, né, elas. Quando você disse com referência à montanha, à jornada e tal, que é importante, eu lembrei de uma frase que eu aprendi no seminário que me trouxe um grande sentido na minha vida. A frase diria assim: para onde você vai só faz sentido quando você está pronto para chegar lá. Então, às vezes, a gente tem uma missão na nossa vida, tem um lugar onde a gente quer chegar, e como você disse, é o pico do Everest. Se a gente chegar lá sem estar pronto para aquele momento, não vai fazer sentido para a gente. Então, a preparação que vem pelo caminho acaba sendo mais importante para dar sentido exatamente à nossa chegada lá. Esse propósito sendo o combustível, a evolução diária. E quando você trouxe a questão do agora, eu fiquei naquele conflito interno comigo mesmo. Falei, poxa, mas se a gente tem algo, um lugar onde a gente quer chegar, e a gente tem que se focar no agora, então por que não ignorar logo o lugar onde a gente quer chegar e simplesmente ir vivendo o agora? Por que a gente simplesmente não pega e começa a viver, esquecer missão, esquecer isso? Vai vivendo dia após dia com o melhor que você pode. E é interessante que se a gente quer realmente que a nossa vida ela tenha sentido, a gente tem que tentar fazer os dois, né? A gente tem que tentar fazer com que a nossa vida tenha sentido agora e encaixar esse sentido no nosso propósito maior. E eu acredito nesse propósito maior, que não é a gente que desenha, eu acredito que é esse ser superior, que eu chamo de Deus, e cria esse propósito maior para nós. Então, esse lugar onde a gente vai chegar, esse estado máximo de perfeição, é onde Ele quer que a gente esteja. Os acontecimentos diários, todas as nossas missões, entre aspas, diárias, são o que nos aperfeiçoa para nos levar até lá. Então, momentos bons, momentos ruins, servem para nos aperfeiçoar, para nos ensinar a caminhar rumo a esse pico do Everest, que é o lugar onde a gente quer estar. Sem saber para onde eu vou, o agora fica sem sentido. Eu tenho essa frase bem na minha cabeça: quando eu não sei para onde eu vou, o agora fica sem sentido. Então, eu acredito muito nisso. Eu tenho um alvo na minha vida aqui na Terra e eu tenho um alvo na minha vida num plano espiritual. E quando eu tenho esse alvo, eu começo a viver mais o agora, estar mais presente no agora para que eu esteja preparado para chegar nesse momento. Outra frase que eu achei muito importante também no seminário e em alguns cursos que eu andei fazendo foi essa aqui, ó, até anotei aqui para poder não me esquecer dela. Não se prepare quando já é para você estar pronto. Então, a nossa vida, como ela é uma constante evolução, a gente precisa estar constantemente consciente de que estamos nos preparando para algo maior. Então, como a Bianca disse brilhantemente, eu achei muito interessante essa questão de os acontecimentos diários. Às vezes a gente está meio perdido ali, mas está vivendo agora, e esses acontecimentos diários são para reforçar essa missão que às vezes a gente nem sabe qual é. E o Diego ainda falou que se está algo acontecendo muito errado, é porque aquela não é a sua missão, aquele não é o lugar para você ir. Então, isso me trouxe realmente várias reflexões. Eu estou meio que filosofando aqui, trazendo várias ideias, jogando ela para vocês analisarem como está o meu pensamento. Está até meio bagunçado agora, mas é interessante o fecho disso. A gente precisa evoluir para quê? Então, deveria ser essa a pergunta de fechar. Todo ser humano tem que evoluir. Vai, morre, reencarna, você passa a sua vida evoluindo. Para quê? Tá? Então, a gente precisa evoluir para fazer sentido a chegada, quando a gente chegar no pico do Everest, e também eu acredito que tenha aquela questão de fazer o ser superior feliz, sabe? Que ele cumpriu a sua própria missão, que foi de nos levar ao lugar desejado que ele tinha para nós. Eu acredito muito nessa questão. Isso me faz uma pessoa mais lutadora pelos meus objetivos. Eu acredito, Pablo, que essa sessão de hoje é uma expansão de todo esse conhecimento que a gente tem. Quero parabenizar você pelo conteúdo, é a primeira sessão que eu participo.
todo mundo aqui com uma visão muito legal. E, sinceramente, eu acho que a gente é isso mesmo. É como a luz da aurora, que vai clareando cada vez mais até ser dia perfeito. E isso é o que o grande criador, o grande arquiteto do universo, ele planejou para todos nós, segundo a minha visão. Isso aí. Tem que pensar assim, tem que ir pensando, né? Um vai falando, outro vai falando e vai dando esses insights. É isso que eu acho mais legal. Eu dou uma base e a gente conversa sobre isso, né? Andragogia, como a gente fala. Né? Filosofar sozinho é gostoso. Eu gosto de filosofar com mais gente que eu acredito que, né? Como todos aqui, tem algo para acrescentar, para falar. E quando fala, né, que o homem é um ser inacabado, na verdade, era um texto que não era religioso, né? Mas ele fala dessa busca incessante pela felicidade. Então, quando eu não sei minha identidade, eu fico toda hora buscando pequenas alegrias, né? Que é o que a gente vê aí. Pessoa que tem vícios, pessoas que querem comprar alguma coisa, depois compra, já não serve, tem que comprar outra, né? Então, às vezes não precisa ir longe, né? Você precisa estar sempre escutando aquela mesma música para te trazer a felicidade. Então ele fala que o homem, assim, né? Ele pega um momento de felicidade, ele guarda a receita e faz a mesma comida de novo, escuta a mesma música que ele gosta. Ele precisa estar sempre retomando alguma coisa para ser feliz, enquanto os outros animais não. Então esse texto fala isso. Mas na verdade, quando você entende o seu propósito, você está feliz sempre, né? Que é o que a gente fala até nos ambientes religiosos, né? Você precisa entender quem você é, de onde você veio, quem te criou, para onde você vai, qual a sua missão aqui. E aí sim você vai ser feliz, não vai precisar de coisas externas, porque a felicidade não está fora, né? Então, quando a gente fala de missão, por que a gente quer cumprir nossa missão? Para ser feliz. Ninguém vai em busca de algo que vai deixar mais triste. Então, a gente quer entender a nossa missão para ter felicidade. Mas quando você entende quem você é, né? Mesmo que está perto, que está longe a missão, você está ali, está firme, está na caminhada e está feliz, não precisa de coisas externas, né? De uma outra pessoa, de alguma muleta, como a gente fala, né? Para poder caminhar na sua fé, nos seus valores. Você consegue enxergar, né? Ó, eu tenho uma missão, mas a maior dela, primeiro, é melhorar como pessoa. Então, pô, seria fácil. Vou chegar numa sessão de coach, Pablo, eu não sei sua missão, então eu vou falar qual é a sua missão. Melhorar como pessoa. Em que sentido? Todos. Todos. E aí vai pegar na ética, na moral, nos valores. Né? Ficou legal? Ficou. Como eu sei que eu tô legal? Vamos ver você como está se relacionando com as pessoas. Né? Ou seja, sua família, seu ambiente, os lugares que você vai. Ficou legal? Ficou. Agora você pode querer ajudar as criancinhas, ajudar os velhinhos, ajudar, porque daí agora isso é uma extensão do que você é. Está terminando esse bloco. Voltarei para escutar os outros 4 e finalizar, tá bom? Voltem rapidinho.